Olá pessoal, eu sou o Fausto Villanova e eu vim aqui conversar com você sobre um assunto que deixa muita gente em dúvida. Qual é a melhor ideia para desenvolvimento? Bom, gente, primeiro princípio, o que é uma ideia? Uma ideia é um ambiente de desenvolvimento integrado. Tá? Ideia é uma sigla em inglês, tá? E na realidade ele é uma ferramenta, ele é um software que permite a gente codificar e digitar os nossos programas. Tá? E isso é uma ideia. Hoje a gente tem várias ideias no mercado, a gente tem ideias complexas, a gente tem ideias específicas para determinados tipos de tecnologias. Tá? Então, quando a gente vai criar um projeto, a gente tem que pensar o seguinte: qual é a tecnologia que a gente está usando? Tá? O que eu vou usar de frameworks? O que eu vou utilizar, né, para desktop, para web? Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Então, vamos levar em consideração o seguinte: o meu projeto é um projeto web. Tá? Então, vamos pensar dessa forma. Isso já é o suficiente para a gente ter uma ideia. Tá? Então, assim, ah, o que eu vou usar para programar? Então, quando a gente pensa nessa situação, a gente pensa o seguinte: principais recursos que eu preciso ter na minha ideia. Integração e suporte à linguagem, tecnologias e frameworks. Gente, a minha ideia, ela tem que permitir que eu me comunique com todas as tecnologias atuais que eu vou utilizar hoje em dia. Tá? Então, se a minha ideia não permite isso, ela não é uma boa ideia para desenvolvimento. Interface intuitiva e personalizável. Tá? Uma boa ideia já é aquela que quando eu instalo e abro ela pela primeira vez, eu já tenho uma ideia de como é que ela funciona. Tá? Porque ela é intuitiva. E ela é personalizável. Personalizável por quê? Porque eu posso criar scripts para facilitar a minha programação, tá? Para replicar códigos que eu preciso utilizar. Ela permite eu mudar a aparência dela para que eu consiga ter uma melhor localização dos componentes que eu preciso utilizar. Então, ela tem que ser intuitiva e personalizável. Tá? Comunidade e suporte. Gente, por mais que a gente tenha experiência, olha só, eu tenho 30 anos de experiência e muitas vezes eu ainda me aperto em alguma situação. Tá? E quando eu me aperto em alguma situação, ou até mesmo em alguma configuração da minha própria IDE, eu acabo recorrendo ao suporte. Tá? Então, eu preciso de uma IDE que tenha um suporte bom, para que quando eu tenho algum problema que ele possa resolver rápido para que eu possa continuar trabalhando. Depuração e teste. Bom, como um dev experiente, gente, eu posso falar para você o seguinte: eu nunca entrego um desenvolvimento sem testar antes. Tá? E mesmo assim, muitas vezes o teste acaba retornando para mim e eu tenho que refazer alguma coisa. Tá? Então, assim, ó, uma boa ideia, ela permite eu verificar qual é o conteúdo de uma variável, ela permite eu interromper o processo de execução em um determinado ponto, tá? Ou dar uma pausa naquele ponto para que eu possa ver o que está acontecendo. Então, teste de depuração é extremamente importante para isso. Gente, pensando nesses recursos, tá, que uma ideia tem que ter, e pensando que o meu desenvolvimento tem que ser um desenvolvimento web, tá, eu separei três, três ideias que eu acho que é interessantes. A Sublime Testo, a WebStorm e o VS Code, ou Visual Studio Code. Tá? Bom, gente, a Sublime ela é uma ideia que ela oferece para a gente velocidade e simplicidade, então isso é uma coisa muito boa. Tá? A WebStorm ela é uma ideia completa. Tá? Ela promete para a gente que a gente instale ela e que ela já venha com muitos frameworks já pronto ali, que a gente não precisa instalar. E o VS Code, tá? Que é uma plataforma oferecida pela Microsoft, tá? Mas não se enganem pensando que mas é a Microsoft, mas ela é gratuita, ela é open source, tá? E ela tem vários recursos diferentes também que a gente pode utilizar. Deixa eu abrir aqui a página para vocês darem uma olhada. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho a Sublime Testo,
tá? Aqui já tem inclusive uma foto uma imagem da aparência dele, né? Tá? E aqui embaixo ele fala aqui, ó, que ele tem multiplataformas, que ele tem seleção de múltiplas guias, múltiplas abas para abrir várias fontes ao mesmo tempo, preenchimento automático baseado em contexto, UI atualizada, a questão de interface dela é atualizada, quais são os suportes que ele permite, tá? Então, assim, ó, parece ser uma ferramenta bem promissora, tá? E ela é bem interessante nesse sentido também. Aí depois a gente tem aqui a WebStorm, tá? Que é feita pela JetPrimes, legal? Então, também, olha só, se a gente lembrar lá da interface do Sublime, percebam que ela é bem parecida, é bem semelhante a elas, então é bem, literalmente, quem troca de uma para outra, o fato de ser intuitiva já facilita bastante, tá? Então ela fala aqui, olha só, ela promete pra gente aqui, ó, tá? Deixa eu colocar aqui, aceitar tudo. Ó, ela fala assim, ó, pronta para usar desde a instalação. Ó, e aí ela vem aqui uma série de tecnologias, que são tecnologias atuais hoje, que são utilizadas para desenvolvimento web. Tá? Então, se realmente é tudo isso que ela está falando aqui, facilita bastante. Tá? Então, ó, perfeito. Tá? E a última que a gente tem aqui é o Visual Studio Code, ou VS Code. Tá? Ó, de novo, uma interface bem semelhante às outras duas. Tá? Também, bom, gente, ó, IntelliSense, execução e construção com Git, extensão. Gente, na minha opinião, tá? Fala a minha opinião pessoal aqui sobre assim, ó, hoje eu vou fazer um projeto, tá? Eu acho que o VS Code seria a ideia mais ideal para o projeto nesses moldes que a gente está falando aqui do vídeo, tá? Até mesmo porque assim, ó, eu sou um programador um pouco mais raiz, um pouco mais experiente, eu gosto muito de personalizar as coisas da maneira que eu gosto. Eu não gosto muito de ficar vinculado a alguma coisa que já vem instalada junto com a IDE. Então o VS Code ele tem a opção de extensões, tá? E aí eu posso instalar extensões para React, extensões para JavaScript, para HTML, para CSS, que facilitam muito a programação. Tá? Então, isso é só um exemplo, existem outros recursos que o VS Code oferece, e muitas dessas extensões são criadas pela própria Microsoft, ou até mesmo por terceiros. Então, isso dá ele abre um leque de possibilidades. Claro, se torna um pouco mais complicado a questão da instalação e a configuração, mas depois disso pronto, isso acaba facilitando bastante. Então, assim, ó, uma opinião pessoal, tá? Hoje, para um projeto front-end, web, tá? O VS Code, para mim, a melhor ideia para desenvolvimento. Inclusive, por questão de suporte, e até mesmo assim, ó, muitos programadores hoje, e muitas empresas utilizam o VS Code como ideia de desenvolvimento. Tá? Então, vocês vão trabalhar numa empresa, vocês vão chegar lá, já vai ter o VS Code instalado, configurado, com todas as extensões. Então, isso é muito bom. Acredito que o VS Code seja uma melhor alternativa para IDEs. Então, por hoje é isso.